Vamos falar um pouco de... A gente esteve agora estamos saindo hoje da cidade de Bom Jesus da Lapa, né? A gente vai andando por aí e vai observando aí a dinâmica das coisas, né? Em cidade onde o turismo é praia, cachoeira, praia, vamos dizer uma cidade onde o turismo é praia. Você vê um investimento na infraestrutura de turismo bem arrojada, bem dinâmica. Nas cidades onde tem cachoeiras, a natureza mais verde, aquela coisa permanente, o investimento já não é tão alto, é mais exploração do que investimento. Geralmente são parques nacionais, municipais também, né? Que não possibilitam aí uma urbanização, digamos assim, por questões ambientais e outras coisas. E temos as cidades com turismo religioso. Cara, essas, eu não tô falando mal não é isso não, mas essas sei lá, cara, é um negócio assim meio deprimente, sabe? O investimento é zero. E é o tipo de turismo que deveria ter um investimento bem arrojado, dinâmico mesmo, né? Devia ser tudo muito limpo, tudo muito bonito, para que as pessoas se sintam bem, né? Se sintam bem acolhidas. Mas não é isso que você observa em cidades onde a exploração ela é feita em cima do turismo religioso, em cima da fé, da religião. Você observa que tudo é só para tirar do turista, cara. Pedindo doação para todo lado e tudo que você vai tem que pagar, tem que contribuir. E em troca você tem uma infraestrutura da cidade assim que é deprimente. Isso não é nenhuma, nem duas cidades não, nem três. Eu já observei isso na maioria. Logicamente que existe as exceções, né? Mas na maioria das cidades é só exploração, investimento zero. Isso aí você fala, esse cara tá falando besteira. Não tô não. Vai você em Aparecida do Norte, por exemplo, que é lá onde está o maior santuário do Brasil, da América Latina, acredito eu. Vai lá para você ver e observem como funciona lá o turismo na região, como você se sente lá, vê se você se sente bem, a não ser pelo fato de estar ali cumprindo aquele ritual religioso, sagrado e tal. Então uma coisa que satisfaz bastante o romeiro, né? A pessoa que vai ali com essa finalidade. Mas logicamente que você tem que ter um nível de conforto, de recepção aí à altura, né? Digamos que da grandeza do potencial turístico do local ali. Então não é isso que você observa. Se você andar pelo Brasil, o turismo, ele, com exceção da turismo de praia, turismo de urbano de grande cidade, onde o investimento é altíssimo em rede hoteleira, em conforto, restaurante, né? Apoio ao turista. Você vai em praias, regiões de praia, isso aí é fascinante. Tem local que não tem nada, mas você vai lá e observa que você vai lá e se sente bem. Por quê? O apoio que você tem, a estrutura que você tem ali agregado àquele local, àquela região turística. Então, diferente dos locais onde se explora o turismo religioso. Parece que é uma regra, parece uma terra de garimpo. Eu sempre costumo dizer que onde tem garimpo sempre é uma região pobre. Isso você pode observar, você vai em Serra Pelada hoje, onde foi um dos maiores filões de ouro do Brasil, é uma região miserável, pobre. Você vai na região de Rondônia, na região amazônica, ali Rondônia particularmente, onde foi uma região muito rica em ouro. Você vai lá hoje, são regiões pobres, miseráveis. Você vai em algumas serras aqui de Minas, aqui no centro-oeste, aqui nessa região onde era rica em diamante, você vai, a região se resume em quilombolas, em pequenas vilas, região pobre. Então o turismo religioso ele funciona igual um garimpo, cara. Parece que as pessoas só tiram recursos dali e não deixam um centavo naquela região, nem sequer para investir aí na infraestrutura de turismo. Então eu estive agora em Bom Jesus da Lapa, que é uma cidade que me parece, pelo que eu vi, ela vive exclusivamente ali, a sua maior renda é o turismo e o turismo religioso. É o turismo religioso, fica à beira do Rio São Francisco. Você tem uma ideia, ela fica à beira do Rio São Francisco. Sequer existe um point lá, algum lugar que você possa parar na beira do rio, como é normal em todas as cidades que tem um rio que passa no meio dela ou próximo a ela, que é uma região super valorizada e explorada turisticamente, né? E Bom Jesus da Lapa não. Então não existe uma beira do rio que você possa encostar, tomar um banho nas praias. Então eles parece que não valorizam isso, eles parece que sobrevivem ali do turismo religioso. É uma cidade que eu observei pobre, não vou dizer miserável, que também seria demais, mas uma cidade pobre, uma infraestrutura turística péssima, péssimos restaurantes, péssimas pousadas. Aliás, dificilmente você vê hotel.
Você vê pousadas, são pousadas e pousadas, mas muito mal estruturadas, não te oferece o mínimo de conforto, logicamente você vai pagar por isso. Restaurantes bons você não encontra, supermercado com produtos de qualidade você não encontra. A única coisa que tem de belo na cidade mesmo é uma praça muito bonita, que eu fiquei tão desmotivado que nem foto da praça eu tirei. O povo é um povo muito legal, muito amistoso, entendeu? Um povo bacana, um povo educado, um povo simples, mas que vivem naquele condicionamento ali, daquela exploração turística que parece que eu não sei se isso é problema da igreja, né? Que explora todos os recursos e tira para fora. Eu acredito que sim, porque é uma característica de todo local onde predomina aí a exploração do turismo religioso. Então é um caso a se pensar, é um caso a se discutir e fazer com que essas regiões fiquem com mais recursos, né, cara? Que possam investir aí, que possam ter bons hotéis, bons restaurantes, boas lojas. Então é lamentável isso aí. Então eu estive em Bom Jesus da Lapa, fiquei lá 2 dias. Realmente, como eu disse lá para uma moradora, para uma amiga lá, pessoa que a gente conhece, tem cidade que ela inspira muito pouco. Você fazer alguma coisa, até sair às vezes você não tem inspiração, a não ser que você vai lá por um motivo específico, que é aquele turismo religioso, né? E que geralmente o turismo religioso, ele ocorre assim em maior intensidade em épocas específicas, né? E nós somos numa época que me parece não ser nada específica, parece que o turismo lá ocorre pelos meses de junho ou julho, mas mesmo assim, né? Não é porque o turismo ocorre em períodos distintos que a cidade não deva ter uma boa estrutura para oferecer esse turismo, né? E investimento é progresso, né, cara? Quanto mais investe, é aquela filosofia, né? Dinheiro atrai dinheiro. Agora, se você explora aquele local e só tira recursos dali e não aplica ali, é um negócio que tende a cada vez ficar menor, né? A cidade de Bom Jesus da Lapa tem aí suas características, fica à beira do Rio São Francisco. O nome já é bem sugestivo, Bom Jesus da Lapa, né? Então sugere aí uma região de importância religiosa. A cidade ela tem uma marca assim, bem significativa, que é um conjunto de cavernas, de montanhas. Na realidade é um morro que tem praticamente dentro da cidade, agregado à cidade, isso eu achei muito interessante. E que esse morro é cheio de grutas e cavernas. Mas, logicamente, a igreja já tomou posse dessas maravilhas naturais, tomou posse no sentido de estar ali sempre, de ter colocado aquilo como alguma coisa sagrada, religiosa, né? E explora aquilo comercialmente. Então lá dentro você tem catedrais, você tem alguns santuários, e o pessoal vai lá, geralmente não é para ver caverna, não é para ver gruta, é para cumprir ali aquele ritual religioso, pagar suas promessas, né? E fazer seus pedidos, aquelas coisas de fé, de religião, que eu acho legal as pessoas terem, né? Mas enfim, eu só estou vendo pela questão econômica da situação. Não é uma singularidade, não é Bom Jesus da Lapa que é diferentona, que é assim, não. Eu observei isso em todos os santuários. Eu observei isso em todos os locais turísticos, onde o turismo é baseado no turismo religioso. Inclusive na caverna que eu tive lá na Serra do Sincorá, onde também a igreja que praticamente domina lá naquela região, embora seja um parque municipal. Quem ali coloca a cara ali, que se apresenta ali como tutora do local, é a igreja católica, se eu não me engano, é a igreja. E lá dentro, inclusive, tem uma catedral muito bonita e tal. Enfim, é explorado como um turismo religioso. Muitas das pessoas que vão lá, na maioria das pessoas que vão lá, 99% das pessoas que vão lá nessa caverna do Sincorá, no Morro do Sincorá, a gruta, né, que tem 3.500 metros, são romeiros que vão lá pagar promessa, fazer promessas, cumprir aí seu ritual de fé, de religião. E se observa a mesma característica, a falta de infraestrutura, né? Como se tratasse os romeiros aí, os fiéis, como peão, que vão lá em pau de arara, dormem em rede, se alimentam em péssimos restaurantes. Enfim, não tem nada lá de assim que fala, nossa, que lugar bonito, a não ser a própria caverna, que não é explorado da forma como deveria ser, né? Um point realmente turístico, assim, de forma abrangente. E sim, como alguma coisa sagrada, religiosa. Isso ele limita muito o turismo,
que ele é divulgado simplesmente como um fato sagrado, religioso, digamos assim, né? E coisa que não deveria ser. E a troca que se tem desses locais é a falta de investimento, é a falta de infraestrutura. Então eu acredito que a igreja, ela deve aí pegar todos esses recursos e centralizar, né? Porque cada igreja, né? Cada praça de igreja, cada terreno de igreja, nada mais é do que uma célula aí do Vaticano, né? Lá de Roma, do Papa lá, que é um dos menores países do mundo e um dos mais ricos, né? Porque ele tem sede, ele tem aí território no mundo todo. Aliás, quase no mundo todo. Em alguns países aí, os árabes, no Oriente principalmente, eles têm meio que restrição para aquelas bandas lá. Mas aqui no Ocidente não. A católica, ela está incrustada aí, principalmente na América Latina, né? Onde você vai nos pontos mais remotos do Brasil, principalmente, você tem uma igreja. E essa igreja ali, embora seja território nacional, toda ali a exploração econômica ali vai pro cofre da igreja, vai pro Vaticano, alimenta a igreja católica, alimenta lá esse pequeno país lá, né? Que é a igreja católica, que está localizada lá em Roma, lá, né? No Vaticano, onde tem lá seu líder supremo, seu presidente, digamos, da forma política, se for encarar, né? O seu presidente como o Papa. Mas enfim, eu acredito que é isso. Então a igreja explora muito, tira dinheiro dos fiéis, os caras vão lá, não precisa nem cobrar, né? Que a tal da fé, ela faz com que o cara doe o seu próprio prato, ele deixa de comer, né, para doar para a igreja. Isso é um fato. Eu não discrimino quem faz isso, tá certo quem faz isso, é a sua crença, é a sua fé. Não é minha área, não é meu ramo, mas respeito quem faz isso. Mas a igreja devia ter uma visão diferente para esses povos, para essa gente, querendo tratar um pouco mais de dignidade, né? Investir aí na infraestrutura turística desses locais. Na verdade, tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês não é uma crítica, não é um desabafo, é simplesmente a minha visão de como a gente vê, porque quando você começa a viajar muito, quando você começa a explorar várias fontes de turismo, de diversão, você começa a desenvolver aí um senso crítico, né? Por quê? Porque se você só faz uma coisa, realmente você não desenvolve um senso crítico. Você se amarra aquilo, cria uma bolha, como aquilo é bonito e é gostoso e pronto, e fica naquilo. Mas quando você começa a experimentar coisas diferentes, então você começa a desenvolver assim de forma involuntária esse senso crítico. Você começa a avaliar um pouco as coisas e ter essa noção crítica dessas diferenças. Então é uma diferença que eu vejo: turismo religioso e o turismo de forma geral. Então basicamente eu divido em três categorias, né? Que é o turismo de praia, que esse é muito bem explorado, muito bem investido, a economia gira ali em torno daquele local. Então se você tem uma pequena praia numa cidade, você vai lá, você vai ter belas pousadas, você vai ter belos restaurantes, belos supermercados que as pessoas investem ali por causa daquele point de praia. Se você vai numa cachoeira, já é um pouco diferente. Geralmente cachoeira, essas regiões são parques nacionais, parques municipais, né, que daí são de propriedade do estado e do município. Então a iniciativa privada fica aqui meio que amarrada ali na exploração daquele local. Logo o investimento já é um pouquinho menor. E quando você vai para a terceira categoria, que é o turismo religioso, aí que a coisa breca mesmo. Aí nem o município, nem iniciativa privada vai investir. Isso é fato. Se acha que eu estou falando besteira, é só você começar a andar por esse Brasil aí e que você vai ter essa mesma opinião. Então tá aí a minha opinião, tá aí a minha avaliação. Simplesmente veio aí da minha experiência nesses últimos 3 anos, viajando por esse imenso Brasil aí, me divertindo e conhecendo e explorando essas regiões turísticas de todas as formas, tanto praias, cachoeiras, como o turismo religioso. Valeu! Segue a gente aí no canal, não deixa de curtir aí os nossos vídeos, deixe seu comentário, é muito importante. Sempre o que eu digo aqui é uma opinião minha, tá certo? É uma vivência minha, são experiências minhas. Então ninguém tem que concordar ou discordar ou brigar por isso, mas podemos sim discutir o assunto. Você pode deixar a sua opinião aí, podemos criar aí um grupo de discussão e para tentar entender essa dinâmica aí, no caso do vídeo aqui, dessa questão desse turismo, como funciona e como deveria ser, e se vocês realmente pensam da mesma forma que eu. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo. E hoje, dia 4 de abril de 2024, agora são 10 horas e 32 minutos. Nós saímos de Bom Jesus da Lapa, estamos descendo em direção ao centro-oeste do Brasil, Brasília. Mas até lá tem muito caminho para rodar. Falta ainda 622 quilômetros
eu acredito que uns 10, 15, 20 dias a gente chegue em Brasília. Beleza? E vamos mostrando para vocês todo esse percurso aí. Valeu, obrigado!